Meu nome é Nádia Sabrina Duarte, sou professora de educação infantil e vim aqui compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com as oficinas da professora Marília Lima e também numa disciplina do curso de especialização em educação infantil, onde assim eu descobri que eu conseguia fazer muita coisa que eu achava que eu não tinha capacidade de fazer, né? Contar história, eu acredito que muita gente, acho que todas as professoras, né, da educação infantil contam história, mas nessas aulas eu descobri uma maneira mais lúdica, uma maneira mais prazerosa de contar história, tanto para quem está contando, mas principalmente para quem está ouvindo essa história, né? Então, assim, contar história requer não só que a gente saiba da história, mas que a gente consiga pensar, planejar, né? Um cenário, planejar uma entonação diferente, planejar a utilização de instrumentos que vá, né, chamar a atenção e envolver, né, aquela criança ou até mesmo aquele adulto que está ouvindo aquela história. Então, as aulas da professora Marília me proporcionaram justamente refletir sobre isso, né? Eu estou realmente pensando sobre como essa criança pode estar ativando a sua imaginação, né? Então foi isso que eu fui descobrindo, né? Consegui finalmente montar, né, uma contação de história através de uma história que o meu grupo de trabalho no curso, nós criamos essa história. Então eu, de certa maneira, fui induzida a fazer essa contação de história. Então eu tive que pensar, poxa vida, como é que eu vou fazer essa contação de história que eu envolva e chama a atenção de quem está assistindo, até porque a apresentação ela foi via internet, né, nas aulas online. Eu estava aqui sozinha, então cada componente do grupo estava na sua casa, né, e assim eu fiquei pensando, e agora? Então eu lembrei, não, na aula presencial da professora Marília, eu lembro que ela utiliza o cenário, ela pensa no cenário, às vezes é uma coisa tão simples, às vezes apenas alguns objetos, né, que ela traz e vai envolvendo a gente, vai chamando a atenção. Então, assim, nessa aula eu consegui realmente pensar nesse cenário, né, através dos objetos que foram sugeridos até pela própria professora, para estar trazendo, né, os elementos para se planejar uma aula com uma contação de história de forma lúdica. Então, eu fui vendo o que é que eu tinha, então montei um cenário, trouxe os objetos que a professora Marília solicitou, e quando eu me percebi, eu estava lá contando a história, né, e envolvendo todo mundo que estava assistindo na história, né, onde o sapo, ele soltava bolinhas de sabão pela boca ao cantar as músicas, e eu peguei o instrumento, a bolinha de sabão, e comecei a encenar como se o sapo estivesse soltando realmente as bolhas pela boca ao cantar, né? Senti o cheiro, o perfume do ambiente onde o sapo estava morando, né? Que era próximo à lagoa. Então, assim, foi um momento muito rico, né? Foi uma semente que a professora Marília plantou em mim, agora ela está germinando, né? É tanto que depois que passou a aula, né, terminou a disciplina, eu, né, consegui montar esse cenário que está aqui atrás, né, pensei assim, do que é que eu vou estar precisando, né, para estar chamando a atenção, envolvendo, trazendo sentimentos e sensações para as crianças que estão ouvindo a história. Então, assim, peguei esse banquinho que estava na casa da minha tia, né, uns instrumentos musicais que eu tinha aqui, até uma simples tiara, né, que eu via a professora, ela usava só para mudar a entonação, chamar a atenção de algum personagem da história que estávamos ensinando. Então, assim, foram muitas descobertas, e eu venho também aqui agradecer a professora Marília por você ter despertado em mim essa maneira diferente de contar história, né? E o quão alegre eu estou, porque eu agora planejo
né, esses momentos de forma mais lúdica, com uma intencionalidade de estar tentando passar para aquela criança que está ouvindo a história, deixar uma marca, deixar um sentimento, deixar uma memória, né? Para que ela leve isso pro resto da vida. Então agradeço muito pela sementinha que a senhora plantou, tá certo? E não vejo a hora de ter uma outra oportunidade de estar juntas, de estarmos juntas novamente, né? Vivenciando outros momentos, de planejar e pensar sobre esse momento lúdico de contar a história para a criança. Tá? Um beijo.